Você tem oportunidade, né? Muito bem acompanhado. Eu faço Fica calado. Tá bom. Não vale a pena. Podemos? Olá, Peter. Passei 10 anos aqui dentro, eu falo, escrevendo Olá Mundo, vários códigos aí, várias tecnologias, frameworks aí torneados. É um prazer estar aqui agora, falando um Olá, Peter. Tá? Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês um assunto que está bem à tona, na verdade ele está bem forte desde 2010. E é meu dia a dia lá na Samsung. Tá? E eu resolvi falar para vocês não falar sobre ferramentas e por diante, mas falar um pouquinho das motivações que eu tive para levar isso para dentro da empresa. Tá? E uma pequena introdução sobre o que é as visões do Management 3.0. Okay? Posso falar uma coisa ou outra sobre ferramenta, mas o intuito hoje não é falar muito sobre isso aí, é mais sobre o mindset e a filosofia do que é o negócio. Ok? Só para alinhar a expectativa inicial. Tá? Pode ser que se der um tempinho a gente comente alguma coisa, mas eu gosto muito, antes de falar de ferramenta, focar na teoria, por quê? Se a gente for falar coisa do ágil, o ágil sofreu muito no mercado, apesar de ser uma filosofia muito legal, mas várias empresas deram errado. Né? Por quê? Porque o Scrum é ruim, porque o Lean é ruim? Não, né? Porque simplesmente as pessoas começaram a adotar a prática, mas não se transformaram para aquilo ali. Né? Copiaram o Scrum, by the book, ele vai, e as coisas não deram certo. Outras empresas que foram refletindo sobre o modo operando de fazer a coisa, né, conseguiram fazer com que as coisas andassem, ok? Mas o intuito aqui hoje é falar sobre o Management 3.0, tá? Que nada mais é do que uma visão ágil, tá? Para gestão de software. Ok? Eu acho que eu não vou me apresentar, conheço todo mundo aqui, eu esperava até que tivesse algumas pessoas mais novas, a Andrea tá ali, já conheço de outras, mas eu só porque entrou gente aqui e tal, então eu pensei que ia dar mais gente aqui, mas que bom ver todos vocês. Né? É até legal porque eu vou lembrando, olho para um, lembro do Bacen, né, Marcos? De Brasília e tal, desafios. E muito legal que muita gente aqui passou por uma transição muito boa. Eu passei aqui pela empresa que foi, Bacen foi 2008, a transição de cascata para 2008. Mas o comecinho foi bem assim, porque ele saiu do cascatão e foi usar o ágil, né? Bacen era bem por aí, né? Foi um momento bastante marcante, eu acho, para a empresa e para mim também como profissional, aprendi muita coisa. O Bacen exigia muito da gente, então foi um momento bastante propício, eu acredito, para todo mundo que está aqui dentro. Né? Pedro sofreu muito lá também com a gente, abriu a cabeça, né? Eu tô com saudade hoje em dia. Não é? Eu lembro de uma vez. Eu não sabia. Sempre pode piorar. Sempre pode piorar. Sempre pode. Eu lembro que quem não estava aqui no passado, antigamente, mas a turma era tão criteriosa, né, que uma vez, acho que foi Paulinha, submeteu um código para lá e o pessoal reclamou do Javadoc, que estava com erro de português e tal. Então os caras eram bem cretinos mesmo. Não sabe de nada. Sabe de nada. Tivemos outras experiências ali, Marcos, a gente foi lá no Credit, que trouxe um projeto de 1 ano de desenvolvimento lá, trouxe aqui para dentro. Acho que foi o projeto mais ágil que a gente participou, né, Marcos? Até uma certa vez que ligou para o Pio lá, o Pio disse, resolveu os problemas da gente, disse, eu vou dar um tempinho aqui para descansar, que eu estou no hospital tomando soro, que eu não estou bem, né? E ainda bem que Marcos está aqui para dizer que é um caso verídico mesmo, aconteceu, né? Porque a gente falando parece mentira, mas o nível de envolvimento do cara era tão alto, tá, como o Pio do projeto, que o cara estava no hospital respondendo as dúvidas da gente. Claro que a gente não sabia se não estava incomodando ele lá, né? Ou não, né? Tá, pessoal? Então, antes de falar um pouquinho sobre o que é o Management 3.0, falar um pouquinho sobre a realidade atual que me levou a estudar esses caras aí. Né? Desde que eu trabalhava aqui na Pita, em 2007, eu comecei a carreira mais como arquiteto, líder técnico e tal. Eu venho estudando algumas coisas, principalmente sobre motivação e aí por diante, tá? Que foram refletindo, né, me fizeram refletir muito sobre o meu modo de atuar. Tá? E olhando mais para fora, o mercado como um todo, a gente tem uma realidade que é bastante
feroz com a gente, né, digamos assim. Procurando mais informações sobre o que está na empresa, o que não está nas empresas e por diante. Encontrei uma pesquisa da Fast Company, tá, que me abriu os olhos, né? A gente fala um pouquinho sobre tá legal, não tá legal, o mercado tá bom, o mercado tá ruim. E esse artigo foi de 2012 e falava que atualmente, né, nessa época aí, por volta de 50% dos trabalhadores americanos odiavam os seus trabalhos. Porra, já é um número muito marcante, assim, não gostar do trabalho. Mas 50% odeiam o seu trabalho. É uma coisa bastante forte, né? Uma informação bastante forte. E pensando um pouquinho sobre isso aí, isso não é mercado TI, é mercado em geral, tá? Depois eu passo para vocês essa entrevista. Eu continuei procurando em 2013, encontrei essa fonte aí do Gallup aí, falando que atualmente, tá, ainda em 2013, apenas 13% das pessoas está realmente engajadas no seu trabalho. Então, isso aí já é bastante preocupante escutar isso aí, né? Se a gente falar sobre motivação e engajamento, são coisas bastante diferentes. As pessoas podem estar motivadas a ficar no local, mas elas não podem estar engajadas, podem não estar engajadas a fazer o melhor trabalho. Existem aqui apenas 13%, né? E lendo o restante do artigo, eu comecei a identificar que os outros 87%, né? Deixa eu fazer o cálculo aqui certinho, não passar vergonha, né? Os outros 87% muitas vezes jogavam até contra a própria empresa. Então, isso é bastante interessante. Eu comecei a refletir sobre essas coisas aí, fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, estudei muita coisa de coaching, com uma série também lá. Mas a gente está sempre se questionando, pô, por que dentro das empresas acontecem essas coisas? Então, números bastante alarmantes. Né? E semana passada encontrei uma estatística mais recente, que vocês viram lá em 2012, 2013, né? De uma galera chamada Office Vibe. Esses caras aí têm uma ferramenta bastante interessante, tá? Essa ferramenta, através de algumas perguntas diárias para os colaboradores, eles conseguem ver o nível de engajamento das pessoas dentro da empresa, através de 10 métricas. Vou mostrar para vocês. Então, esses dados que eu vou mostrar para vocês agora, esses 10 métricas, são de janeiro de 2017. É uma coisa bem recente. Tá? E é uma estatística que vem, tá? Que ela é bastante consolidada, bastante sólida, tá? Ela vem de mais de 150 países, 1000 organizações e 1.200.000 data points. Né? Ou seja, tem muita gente contribuindo com esse cara aí. Tá? E o que ele fala é que para eu ter um engagement, para ter um engajamento da minha empresa, eu preciso cuidar de 10 pontos. Tá? 10 tópicos. O primeiro deles seria reconhecimento, ou seja, as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho. Reconhecimento não só é financeiro, pessoal. Tá? Meus colegas de trabalho estão reconhecendo o que eu faço, eu sou reconhecido pelo que eu faço. Tá? Feedback, eu estou recebendo feedback, qual a frequência que eu estou recebendo feedback dos meus gestores, das pessoas que trabalham comigo e por isso. Tá? Happiness, felicidade, como é que eu trabalho? Um local feliz. Tá? Eu entrei na Pitra, logo que eu entrei, eu vi as coisas, que já deu aquela alegria e tal, o ambiente é bem propício a isso. Tá? Personal growth, é o crescimento pessoal. A empresa que eu trabalho, ela permite que eu cresça como profissional, como pessoa e por diante. Tá? Satisfaction, né? Eu acordo toda segunda-feira, o pessoal diz que segunda-feira é o pior dia da semana. Quem não gosta de trabalho, eu vou trabalhar de novo. Mas o Sérgio Cortado disse que é o dia mais feliz dele, né? Que é um filósofo que acompanha muito. Ele diz que a segunda-feira é o melhor dia, porque é o mais distante da próxima segunda-feira. Depende muito do ponto de vista das pessoas. Né? Então, eu acordo motivado aí no trabalho, o trabalho me satisfaz. Falei de Paulinha, ela chegou agora ali, mas no começo eu falei de você. Não foi mal, foi bem. Wellness, né? Onde eu trabalho, me proporciona um nível econômico legal, uma sanidade legal e por diante. Em vez do chip, eu não sei a tradução desse cara, mas eu traduzo muito como senso de pertencimento. A empresa que eu trabalho me permite que eu vista a camisa da empresa. Relationship with managers é a relação com os gestores. Relationship with colleagues, com os colegas ao redor. E company alignment é a visão da empresa, ela é propícia para a minha visão como pessoa. Tá? Então vamos ver aí o que as pessoas têm respondido ao redor do mundo sobre esses 10 pontos. Primeiro deles, reconhecimento. Tá? 63% dos colaboradores sentem que não são reconhecidos o suficiente. Essa é a realidade atual do mercado. Tá? Não no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Tá? Feedback. 32% dos empregados, dos colaboradores, têm que esperar mais de 3 meses para receber um feedback de seus gestores. Tá? Realidade número 3, happiness. Né?
23% dos empregados, colaboradores, deixam o trabalho se sentindo drenado. Ou seja, ele chega até com energia boa para trabalhar, mas no final do expediente ele está totalmente sugado por aquilo que ele está fazendo. Quarto, crescimento pessoal. 56% dos empregados, dos colaboradores, acreditam que they don't have any career, não tem avanços na carreira, né? Oportunidade de avanço na carreira. Satisfaction, aqui, satisfação. 15% dos colaboradores não se veem trabalhando no mesmo lugar daqui a um ano. Wellness, 60% dos colaboradores observam que seus trabalhos estão tomando tempo, Cobram preço da cobram sua vida preço pessoal. de sua vida pessoal, um pedágio, assim, for traduzir mais ao pé da letra, né? Senso de pertencimento. Tem alguma tradução melhor para isso aqui? Alguém conhece? Eu traduzi como senso de pertencimento, que está no... É o quanto que você se vê. Quanto veste o camisa da empresa. Quanto você promove, você se promove. sente. Exatamente. Legal. Então, 57% dos colaboradores não recomendariam suas empresas para trabalhar, para outras pessoas trabalharem. Isso é dado real do mundo, tá, pessoal? A gente falando aí, bastante complicado. Relationship with managers. 31% dos colaboradores desejam que seus gerentes desejam se comunicar mais frequentemente com seus gerentes. Tá? Ou seja, provavelmente o processo de feedback está demorando muito para acontecer. Nono, relacionamento com colegas. 34% dos colaboradores don't think they have enough social, não tem interação social suficiente com seus colegas. E 10, alinhamento com a empresa. 33% dos colaboradores não acreditam que suas empresas, seus core values da empresa, não estão de acordo com seus valores. Quando a gente fala de pertencimento, se eu trabalho numa empresa que no senso de meus core values, né, as coisas que eu acredito, meus valores estão de acordo com ela, eu consigo ir mais longe, senão vai estar puxando para trás. Tá? Então isso aí é empresas ao redor do mundo todo, não só é software, tá? E a gente vê que, se a gente olhar, eu acredito que em empresas de software essas coisas possam tender a diminuir. Por quê? Porque a gente vê que tem formas de trabalho que são cada vez mais colaborativas e coordenadas. Tá? Então a contrapartida da nossa área foi o quê? A agilidade. Faz tempo aí que a gente está com agilidade na veia, digamos assim, e a contrapartida foi dizer que a agilidade é para fazer todos os interessados felizes. Né? Mas quando eu falo sobre todos os interessados felizes, quem seriam os interessados? Né? Muitas vezes a gente pensa só os colaboradores, o cliente, mas tem todo um ecossistema relacionado a isso aí. Então a gente pergunta aí, felicidade distribuída, será que esse cenário aqui seria possível? Né? Ter os colaboradores, os trabalhadores felizes, ter o cliente, o usuário final feliz, a comunidade. Né? Foi uma coisa que eu sempre falava quando eu trabalhava aqui, eu fiz o software, né? O Marcos, o André estava lá também, Pedro, acho que estava no SAR. A gente fez o software que cuida toda a entrada e saída de grana do Brasil, né? De título do Brasil. Né? Foi um marco aqui pra gente. Né? A gente recebeu elogios do Banco Central, o Banco Central ganhou prêmios internacionais, tá? Isso foi bastante bacana. Então a gente conseguiu atingir um nicho da comunidade, da sociedade. Isso é bastante legal, né? Tem projetos com a prefeitura e por diante. Os fornecedores e parceiros da empresa eles estão felizes. Tá? Os acionistas e donos eles estão felizes. Então a gente tem que pensar nesse ambiente como um todo aí. É muito conflito, né? Tem muito conflito, o cenário atual é muito conflito. Se a gente for ver diversas, isso aqui eu estou falando do Minhas 3.0 aqui em uma proposta, mas aí no livro vocês podem ver isso e tem diversas metodologias que ele vai colocando aqui. Por exemplo, o Mini Startup, ele vê conflitos em algumas áreas, já quando vê outra metodologia, vê conflito em outras. Né? Marcela falou aqui lá atrás sobre o Delivery Happiness das apps, né, entrega da felicidade. Também tem um gráfico desse mostrando que tem algumas áreas que não são afetadas, impactadas de forma positiva. Mas isso aí, pelo menos é o que a gente procura, é bem difícil, né, Valéria? Isso aí. Cada vez que você está mais um cargo mais alto na organização, a gente vê a organização como um todo, é que a gente vai vendo como as coisas são difíceis, né? Como é difícil agradar todo mundo. Muitas vezes tomam algumas ações que agradam um certo nicho de pessoas e não agrada todo mundo. A gente tem que pegar sempre o máximo possível, né? Mas é muito difícil agradar todo mundo. Né? E às vezes dentro do próprio quadrinho daquele tem um outro quadrinho desse, né? Também. Tem vários. Eu até falo que é a família do colaborador. Quando ele fala de colaborador, né, tá aqui desse meio aqui. Mas aqui ele delimita o sistema
porque vocês vão ver que mais pra frente Deu em torno dele. a proposta, como eu falo, colaborador como um todo. Mas a proposta, uma das propostas do NIST 2.0 é gerir esse sistema aqui e não as pessoas. Tá? Então, quando a gente fala de colaborador, quando a gente fala do wellness lá do bem-estar, seria justamente isso. Eu trouxe uma pesquisa nada de fora, só para a gente ver os pontos de engagement que são necessários hoje em dia, que as pessoas acreditam, né? E uma realidade, como você que está procurando. Tá bom? Para mostrar um pouquinho sobre a evolução da forma que a gente trabalha, eu queria fazer uma dinâmica aqui bem rapidinho, uma brincadeira, tá? E eu preciso de 5 corajosos voluntários que se adequam a vir aqui para frente comigo rapidinho. Tá? Vamos brincar com bolinhas. Os Não é ninguém. quadros da frente são. A gente pula. Os 5, é mais fácil. É mais fácil. E aí, 5 voluntários. Vai pra lá. Ele vai tentar se apresentar. Mas você já está no desvantagem, porque se ele vai pegar a bola dele, ele não vou jogar nele, vou jogar em vocês. Né? Ele já começou aqui na hora certa. Vamos lá. Eu lembrava dessa sala um pouco mais sem mesa e tal. Agora vai dar Vai certo. ser corajoso mesmo. Eu até lembro que eu vi fotos dos outros intervalos. Tá possível. Beleza? Muito bom, pessoal. Então, eu vou pedir só a Wagner, que vai ser o 6º voluntário. Tá? Wagner não precisa nem se levantar, porque não tem espaço, vai ser o cliente final. Basta jogar, Tá né? bom? A gente vai jogar dentro. Então, a gente vai simular só um processo de trabalho, tá? Em uma metodologia na qual a gente vai desenvolver bolinhas, tá? E Wagner vai ser o cliente das bolinhas. Então, ele vai receber a bolinha no final. Tá? O único pré-requisito para uma bolinha chegar lá 100% ok seria passar pelas 10 mãos de todos os colaboradores. Beleza? O Valência está com a responsabilidade final de dar o ok e passar para o cliente. Então o único que passa é ele. Não, a bola tem que passar pela Então bola no de final 10, pro cliente é e ele. passa para o cliente. Tá bom? Vamos testar? Vamos fazer uma análise de viabilidade nesse processo para ver se está funcionando? Vamos lá. Foi aprovado? Beleza? Então vamos jogar mais uma vez aí para ver se o negócio está... Ele vai dificultar. Agora isso não, A Valência já deu uma... Deu um. Aqui essa bolinha. Mas você vê que os salvadores já estão felizes, estão rindo, tá? Você já está atendendo aos requisitos. Quem está chegando alguma coisa aí? Tá, mas a última não veio o processo completo, não. Vamos testar no... Vamos testar. Vou chegar. Então, eu, como bom gestor aqui do grupo, né? Vou puxar a bola aqui para mim, tá? Eu começo a ver, poxa, tem um processo bem definido, as coisas estão sendo entregues, né? E eu começo a ter métricas para ele, né? Por exemplo, eu posso contar quanto tempo leva para um ciclo terminar e chegar aqui até o final, né? Vocês podem me ajudar com isso? Vamos ver em segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que foi isso mesmo? Vamos lá. 2, 3, 4, 6, fechou 6? Então a bela métrica seria, tem que pegar aqueles 7, 6, 7. Então a bela métrica seria pegar esse saquinho aqui, pegar a quantidade de bolinhas, né, multiplicar por esse período de tempo. Né? Mas a gente sabe que em software nem tudo vem para o caminho mais correto. Né? Então algumas vezes a gente tem que se adaptar, por quê? Porque a entrada pode vir de um local diferente. Né? Mas a gente consegue se adaptar, né? A bolinha foi entregue aí, gente. Feliz aí, cheio de... Nossa, com todo mundo. Vamos segurar aqui. O cliente não tem mais bolinhas, não. Então, muito bom, pessoal. A gente sabe que o processo está andando, a gente tem uma métrica aí, né? E sempre qual é a visão do gestor, né? O gestor, muitas vezes, ele está ausente da sala, ele não está aqui com o pessoal metendo a mão na massa, né? E a gente faz uma reunião, né? A direção me chama aqui para conversar, né? A gente vai conversar aqui sobre o andamento das coisas, né? E a gente vai vendo aqui. Por favor, quando separa, vocês param, tá bom? O processo está andando. Para. Né? E a gente está conversando aqui e tal. Sair da reunião, tudo ok. Desse lado do feedback, as coisas estão andando e tal. Né? Mas rolou aquela cobrançazinha. Então, pessoal, vamos otimizar um pouquinho o processo aí. Né? E o gestor abre a porta. Cadê a bolinha? Né? O gestor abre a porta da sala, quando olha a galera, vê, poxa, tem alguma coisa errada, né?
Uma pessoa só está trabalhando ali, né? O resto está comendo bolso, limpando a unha ali, está brincando, conversando, né? E o processo continua andando e para, né? E a gente percebe uma coisa, as pessoas não estão ocupadas, né? Não estão totalmente ocupadas. Né? Minha bolinha. Tá chegando. E é exatamente isso. Aí o cliente vai ver, cadê minha bolinha? Tá 7 segundos já passou para Deus. E a gente vem aqui pela direção novamente, né? A direção, pô, cara, o lavagem do grupo é que eu tô lá. Posso chamar o consultor para mim? Isso vai custar. Para a gente consertar assim, mas então eu vou chamar o consultor. Vai ser investimento, né? Custando. O consultor chega com o gestão lá na sala, olha o cenário atual, né? Muito bom. Continua, por favor, andando. Ok, entregou. Legal, né? Demorou. Aí o consultor vai lá para uma conversa lá com o gestor, né? Ele diz, pô, cara, a galera precisa de mais coisas nas mãos aí, né? Tem muita gente sem trabalhar. Né? E o processo começa a rodar, tá? Rola um para, tá? Parou lá, tá? E a partir daqui o consultor entra com o gestor na sala e diz, pô, galera, vamos se ocupar aí, né? Vamos melhorar esse negócio aí, né? Porque a gente precisa estar com as mãos ocupadas aí, para as coisas não vão andar, né, cara? A gente tem que começar a cobrar um pouco mais. A gente tem que ver quando a capacidade está um pouquinho cheia, a gente começa a botar uma coisinha a mais assim, né? No canto. Tô com uma grande aqui. E o processo começa a andar, né? E aí? Faltou acabamento na Faltou bola. acabamento no bolinho. E aí, processo? Não vou falar, vai falar aí. Passando a mão do neguinho. Legal, parou, que eu tava passando aqui agora, né? Essa aqui pulou a fase de homologação. Tá pensando, então a gente vê que muitas vezes a gente, por uma intuição, alguma coisa, o gestor tende a impor algumas regras, né, e não restrições ao time. E o time começa a se afogar um pouco. Né? Enquanto eu poderia chegar no time e conversar com eles, galera, e aí, o que a gente pode fazer para melhorar, né, o andamento das coisas? Verdade? Não. Calma que não custa agora que vai cair. Então a gente conversa aqui e Valência chega, pô, Tadeu, tem um negócio chamado de sistema puxado, que é um negócio bem legal, uma forma de trabalhar, né? As pessoas quando começam a se sentir livres vão puxando as tarefas para elas e tal. E a gente conversa aqui como grupo, tá? A decisão vem do grupo de usar isso aí, e a gente começa a testar, tá bom? Então não precisa mais eu, como gestor, estar dizendo o que é para fazer, entregar alguma coisa, e o grupo começa a puxar bolas, puxar tarefas, tá? E ir executando. Olha que legal, eu nem precisei dizer que podia ir mais rápido, porque eles estão indo mais rápido. Agora tu me deu essa hora. Minha bolinha. Parou? Rapaz, gostei. Muito bom, o cliente satisfeito, né? Vocês verem aqui para todo mundo se divertindo e tal. Tem vários conceitos aí, pessoal. O tempo de andamento da tarefa, quanto dura do começo ao final. Tem o slack time, que é o tempo que a pessoa pode estar parada para fazer alguma coisa. Mas como é que ela está aproveitando esse tempo? Tá? Mas o intuito da gente aqui foi mostrar um pouco da evolução da metodologia, tá? E um pouco da tomada de decisão. Muitas vezes, lá para trás, a gente era acostumado a tomar decisão de topo da pirâmide para baixo, né? E outras vezes, hoje em dia, a gente costuma mais fazer com que as pessoas pensem para quem? Para a gente chegar no resultado mais legal. Ok? Posso continuar agora com o Management 3.0 para a gente alinhar tudo isso aí? Queria só pedir uma salva de palmas aí para a galera. Funcionário no mês aqui, hein? Beleza, a gente já falou de engajamento, falou um pouquinho de processo, sistema puxado, já um bocado de coisa aí. Se a gente for detalhar, dá uma conversa de vários níveis. Vamos começar a embarcar um pouquinho aí no Management 3.0 agora, tá? Antes de falar do Management 3.0, tem que falar um pouquinho desse cara, do Renato, que é o cara que criou, digamos assim, esse mindset. Tá? O Management 3.0, ele não é... Ele tem um conjunto de práticas, mas ele costuma dizer, tá? Como é uma coisa de gestão ágil, como é um processo ágil, é uma forma de pensar e agir. Não só é pegar uma ferramenta e executar. E o René é um holandês, ele foi muito conhecido pelo blog dele, que é o Lupenel. Tá? Se vocês visitarem, tem muita coisa legal, tá? Sobre aspectos humanos. Ele
gostava muito de escrever, escreveu um livro de gestão de mudança chamado Como Mudar o Mundo. Esse livro está aberto para free para download na página do Renateiro e tem também ele pago em português. Então, quem quiser baixar para dar uma olhada, tá? É um livro bastante legal. Tá? Depois desse cara aí, com o sucesso dele, ele escreveu Management 3.0, ele catalogou algumas coisas que ele acredita que dê certo. Tá? E o legal é que não é só que ele acredita que dá certo, se base em um bocado de teorias, um bocado de estudos que existem já no mercado há bastante tempo. Né? Por exemplo, em 2007, eu debatia com algumas pessoas aqui sobre motivação 3.0. Acho que o Hugo estava na época aqui e tal, ele trocou muita ideia. E quando eu fui ver o estudo do cara, a motivação 3.0 está lá dentro. Tá ligado? Então tem uma série de práticas bem legais. Depois ele criou o livro Workout, que seriam só jogos, práticas e formas de atuar, tá? Ferramentas para atuar, tá? Dentro do Management 3.0. E hoje ele evoluiu esse livro com o Management for Happiness, tá? Que é... Ele pegou esse cara aqui, deu uma atualizada em algumas práticas, algumas que ele tirou daqui, ele deixou online free para baixar, e esse cara aí tem uma evolução com outro conjunto de práticas, mais um complemento do conjunto de práticas. Tá? O interessante desse cara aqui, que ele é um dos agilistas mais conhecidos no mundo atualmente, tá? Apesar de, antes do Management 3.0, eu não conhecia ele, mas se vocês forem ver a história dele, a revista Inc., que é uma revista bem já antiga, bem consagrada, nomeia ele como top 50 inovador de liderança, top 100 speaker, né, palestrante de liderança, e top 50 management expert. Nessa lista aqui, tem caras, por exemplo, como o Tony Hsieh, né, das Zappos, e entre outros nomes bastante famosos aí de administração e aí por diante. Um cara realmente bastante conhecido. Depois fala de Yuri, a gente vê, por que gestão 3.0, né? Por que botar um 3 aí nesse negócio? Por que botar um? Por que botar um 2? Então, Yuri acredita que a gestão ela passou por 3 grandes momentos. Estamos vivenciando agora o terceiro grande momento. Tá? O primeiro foi o conhecido lá, a gestão contemporânea, né? Que é uma coisa que parece ser nova quando você fala isso aí, mas é uma criada 100 anos atrás, a gestão moderna que eles chamam. Por Theo e Fayol, tá? O Henry Ford teve um trabalho muito forte em relação a isso aí, a essa forma de pensar, que, por uma determinada época, tá? A gente tinha tarefas mais, digamos assim, logarítmicas, né? A gente tem que repetir essas tarefas. A gente tem uma receita de bolo, a gente repete aquilo ali, tem um resultado, as coisas davam certo. Tá? Mas com essa mudança que a gente tem hoje em dia, as coisas tendem a não dar certo se gerenciadas dessa forma. O que é que essa forma aqui preza? Tem um topo na pirâmide. Esse carinha aqui, ele é o responsável por pensar, decidir, controlar, tomar decisões. E o restante é responsável só pelo quê? Por executar e reportar para que esse cara aqui tenha um feedback do que está acontecendo. Tá? Deu certo? Deu. Tá? Há muito tempo atrás deu certo. Mas para trabalhadores de conhecimento como a gente vê que é uma forma mais propícia de fazer as coisas. Tá? Essa teoria aqui é bastante, digamos assim, baseada na teoria X, tá? Que afirma que as pessoas trabalham só por causa da recompensa, eles não gostam do seu trabalho. Tá? Ficou bastante conhecida na área industrial, na qual também foi conhecida de senhores de chicotes. O cara trabalha bem e ganha uma recompensa. Senhores de chicotes. O pessoal me empolga, fala muito rápido. Se eu falar rápido, falou para ele, eu falo devagar. Tá? Então, senhores de chicotes, tá? Tá no livro de motivação 3.0 também do Daniel Pink. Tá? O cara trabalha bem, ganha uma senhoria, muito bem, motivação puramente extrínseca. Né? Se ele não trabalha bem, o que acontece? Extrínseca. Intrínseca e extrínseca. Veio uma chicotagem, ele pô, não foi legal, a gente tem que melhorar isso. Tá? Tem que motivar. Tem que motivar, de alguma forma, né? Para aquela época deu certo. Tá? Então o tempo passou, pessoal, e outras práticas vieram à tona e foram conhecidas como gestão 2.0. Muita gente aí conhece o Total Quality Management, o CICI, né? E principalmente esse cara aqui, que foi elaborado por Kaplan, né? Que é muito utilizado para quê? Planejamento estratégico. Eu não lembro se o último da gente aqui, que eu participei, se usava um PSC. Uma variação, PSC. Uma variação, né? Mas é um PSC, só que é uma variação. Transformação do caminhão. Legal. Então já é uma forma que tende a fazer as coisas de uma forma correta. Tá? A única observação que o Ren fala é que ele faz correto, mas ele envolve poucas pessoas. Tá? Então poucas pessoas ainda estão a tomar decisão. Então ele chama isso aqui como plugins, tá? Para primeira forma, tá? Já é uma adaptação mais legal, mas que hoje, tá? A gente vive no mundo da complexidade, na era da complexidade, no século da complexidade. Se planejar para muito tempo pode ser uma armadilha. Eles não podem pensar de uma forma linear. Né? Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer aquilo outro, eu faço aquilo outro.
Muitas coisas que acontecem são imprevisíveis. A gente tem que dar conta, se adaptar para que as coisas funcionem. Tá? Então chegou esse carinha aí, o Stephen Hawking, e falou, poxa, cara, a gente está no século aí, quem não conhece o Stephen Hawking, você não conhece? Ninguém conhece o Stephen Hawking? Pelo menos até eu vi tudo. Quem não conhece? Quem não conhece, Aí, quem conhece, pessoas. agora. Já depois ninguém vem aqui de mentir, porque aparece de vez em quando lá, né? Comédia, os caras aparecem. Então ele afirma justamente isso aí, que a gente está no século da complexidade. Aí tem um artigo bastante interessante, que eu posso mostrar para vocês depois, que afirma que se a gente está nessa era aí, a gente tem que abraçar a complexidade, não adianta correr dela. A gente precisa se adaptar para que as coisas deem certo. Não é uma corrida, né? É uma corrida no tabuleiro de xadrez com aquelas regras todas lá. São muitas variáveis envolvidas na qual... Mas não é uma regra só, não. Muda muito essas regras. É que quando a gente fala de complexidade, complexidade é alguma coisa difícil de prever, não tem previsão. É difícil diferente de complicado, que é uma coisa difícil de entender, né? Digamos assim. Hoje a gente não consegue prever tanta coisa no futuro. Tá? Ah, Tadeu, mas quer dizer que o Manage 3.0 não preza uma previsão do futuro? Sim. Tá? A gente se planeja, mas não tanto a longo prazo. Tá? Até um planejamento empresarial pode ter a longo prazo, mas a forma de execução mais a curto prazo para atender aquilo ali e sempre oxigenando, porque as coisas podem mudar. Até aí, ok? Tá? Então a gente está vivendo aí uma outra realidade, uma realidade nova, né? Para a gente aqui não é tão nova, que a gente já vem de lá já há um bom tempo, né? Na qual a gente está tentando sair de um mundo totalmente ordenado, não é? E não entrar num mundo totalmente caótico. Tá? Não posso deixar as pessoas também fazerem tudo da forma que elas querem. Então a agilidade está muito aqui na complexidade e numa balança daqui para cá. Né? Quando a gente fala de código-fonte, é por causa do desenvolvedor aqui. Né? No mundo ordenado, o que a gente fazia com o código-fonte? Para alguém entender. Tem que ter o código-fonte e a documentação. Né? Hoje, como é que a gente pensa? Pô, se o código fala por ele mesmo, precisa de uma documentação, eu posso precisar de uma coisa mais pontual e aí por diante. Então a gente está sempre nessa balança aí de seguir. Como é que eu não entro na anarquia? Oi? O quê? Foi um script do Build Forte que eu fiz e ninguém entendeu. Aí esse mereceu uma documentação. Funciona muito bem. Funciona. É poucas pessoas entendem depois e tal. Vai que Wagner tem uma dor de barriga e não vem pro trabalho, alguém vai ser na capa dele e tá lascado. Então, bota uma documentação. Só tem 4 linhas o script. Quando vê, é possível, né? Tá, pessoal? Então, no mundo como esse aqui, o Will Renapel, ele fala que a gestão ela é demasiadamente importante para ser deixada apenas para os gestores. Tá? E muitos movimentos, eles questionam se realmente precisa de gestores dentro do projeto. Tá? Mas o mais importante é que, mesmo não havendo gestores, a gente tem que ter a consciência de que o trabalho de gestão é necessário. Tá? Então, se vai ser distribuído ou não, É a atividade de gestão, né? elas continuam existindo. Tá? Isso aqui é uma forma de pensar totalmente baseada na teoria Y, na qual a gente pressupõe que as pessoas gostam do que estão fazendo e querem sempre fazer a melhor forma possível de executar as coisas. Ok? Para entender um pouquinho esse cara aí, e não prolongar muito, a gestão 3.0 é de 6 visões, e eu vou entrar um pouquinho nelas aí para a gente fechar depois com meia hora de perguntas e respostas, se vocês quiserem falar alguma coisa. Tá? As 6 visões são do marketing, né, que eu mostrei o mascote da metodologia, energização de pessoas, empoderamento de times, alinhamento de restrições, desenvolvimento de competências, crescer a estrutura e improve everything. Tá? Alguém já viu esse carinha aí? Já viu, não viu? Já viu. André, ok. Felipe, ok. Também. Beleza? Se a gente for detalhar cada um desses caras aí, a gente começa a ver que energização de pessoas. Tá? As empresas, elas são compostas de pessoas, e as pessoas são o seu maior bem. Tá? Uma coisa que a gente já vinha conversando até aqui dentro há muito tempo. Tá? Então, o Jürgen afirma que pessoas são a parte mais importante de uma empresa e a gestão deve, portanto, fazer o que for possível para mantê-las ativas, criativas e motivadas. É fácil fazer isso aqui, pessoal? É um desafio muito grande. Né? Até porque o que me motiva pode não ser a mesma coisa que motivar a Sandrinha, Claudinha e ele por diante. Então, o que é que o Jürgen prevê? Ele prevê que as pessoas estejam mais perto da gestão. Né? O Lean já fala muito do Gemba, tá? Que é uma gestão mais de perto com as pessoas. Né? O Jürgen fala que é o Management by Walking Around.
E ele propõe alguma coisa ainda mais próxima, como um management signal around. Por que não ficar no meio da galera? É uma coisa que já acontece aqui que é bem legal. Né? Algumas pessoas, algumas empresas levam esse cara aqui tão a sério. Alguém conhece uma empresa chamada Volt? Counter-Strike? Foi Counter-Strike? Não acredito, bicho. A Valve. Tá, a Valve tem um conceito chamado... Sim. Oi? Sim. Valve sim, né? Counter-Strike todo mundo jogou. Né? A Valve S, na qual as mesas da Valve, elas têm rodinhas e a qualquer momento eu posso decidir, por exemplo, em qual projeto eu quero ficar. Então a galera empurra a rodinha, empurra a mesinha com rodinha no projeto e diz, pô, eu quero passar um tempo nesse projeto aqui que eu acho que eu vou contribuir muito para ele. Né? E o ele vai além, ele fala que muitas vezes o desafio da gente hoje é remoto, né? O Marcos passou por um meio aí para alguma coisa desse tipo. Na Samsung, por exemplo, todos os meus contatos são remotos, tá? Eu tenho muito pessoas de São Paulo e Coreia. Tá? Então ele fala do manage by Skype na Realm, importante ele estar em contato toda hora com as pessoas. Certo? Mas uma coisa importante que a gente fala é que não é só diminuir o espaço físico, tá? É necessário diminuir o espaço mental entre as pessoas. Então tem diversas práticas que fazem que as pessoas se conheçam melhor para atuarem melhor como profissional e como pessoa também. Tá? Ele fala muito de motivação, por exemplo, ele fala de motivação 3.0, esse carinha aqui, o Daniel Pink, tem um TED muito legal com ele, que é bastante conhecido. Esse cara é um dos caras que um speaker que tem um dos TED mais vistos no mundo todo. Ele também divide a motivação em 3 momentos. Tá? Ele fala do primeiro momento, que é uma motivação puramente intrínseca, né? Lá atrás, quando a gente estava fugindo dos predadores, né? A gente não queria morrer, a gente fugia. A gente estava com fome, a gente ia, comia. Tá? Não tinha nada extrínseco relacionado a isso. Depois teve um período industrial, no qual precisava de dinheiro. Simplesmente as pessoas eram motivadas a uma motivação puramente extrínseca, na qual eu trabalho, ganho dinheiro e compro coisas para mim, sustento minha família e por diante. E hoje temos um terceiro momento, tá? De acordo com as gerações que vêm aparecendo, tá? Que é um momento no qual apenas o extrínseco não supre as necessidades e apenas o intrínseco também não. O salário continua sendo importante, mas as pessoas estão procurando uma empresa com a qual se identifiquem e desenvolvam alguma coisa que contribua com os seus valores e aí por diante. Tá? Quem quiser ler esse livro aí também, bem legal. O Jürgen Apel tem um joguinho chamado Movie Motivators, alguém já ouviu falar aqui? O André já deve ter jogado, o Marcelo também, tá? No qual eles põem 10 motivadores intrínsecos e você começa a ter uma conversa com a pessoa para conhecer quais daqueles motivadores são mais importantes para a pessoa. Tá? E a partir dali eu começo a conhecer melhor meus colaboradores, como também eu posso fazer uma análise de impacto de mudança em cima deles. Né? Por exemplo, digamos que tenho os meus 10 cargos aqui, né? E eu priorizo eles aqui do menos importante para o mais importante. Então, começo a conhecer melhor a pessoa. Tá? Para mim, eu sou uma pessoa que a organização, chamada de ordem, é uma coisa que não é muito importante, tá? Mas freedom, de verdade, não está status, que é um coisa meio controverso. É uma coisa mais importante, é um design mais importante. O status aqui, pessoal, não é o status, eu sou o arquiteto, eu sou o gestor, eu sou não. O status é, a empresa que eu trabalho, ela me escuta, eu tenho o poder de me expressar para a empresa e atuar dando ideias e por diante. Esse aqui é Tadeu. Tá? Então, o meu gestor podia me fazer a pergunta, trabalhar aqui na Samsung ou na Pita, né, influencia em que nos teus motivadores? Eu começo a fazer um joguinho aqui dizendo, esse cara aqui está na mesma, esse aqui tem um impacto positivo, esse cara tem um impacto negativo, esse cara tem um positivo. E eu posso ver se meus maiores motivadores estão sendo impactados positivamente ou negativamente, por exemplo. Aí, a partir daí, começa a ter conversa e coordenamento. Pra vocês terem noção, isso aqui é uma ferramenta que a gente está usando muito na Samsung e o processo de feedback da gente tem um processo de feedback anual. Tá? A gente consolidou também algumas sessões one-on-one que são mensais. E tem um feedback de 2 em 2 meses, que é um curvas, que a gente vai jogando ali e a pessoa me salvou, ele estava meio... A pessoa vai fazer tipo um gamification na qual é como eu me vejo, como as pessoas eu tenho a me ver. Então vai estar sempre o líder técnico, o gestor e a pessoa que está sendo... Eu não gosto da palavra avaliada, mas que está participando do processo. Tá? E tem o feedback anual,
E esse é o realizado para RH. Normalmente já está mais vinculado aí à promoção. Então, essa é uma das formas de conhecer melhor o colaborador. Agora tem que oferecer também. Se alguém quer. Sim, eu estou com a garrafinha de água em trouxe também. Então, quando a gente fala de... Perdi meu apontador. Acho que eu sou pastinha em cima da mochila. Sempre a pastinha. Aqui, valeu. Tá prestando atenção, né? Você tá qualidade, análise, tudo ali. Então, pessoal, energizar pessoas não é fácil. A gente tem várias dinâmicas lá, por exemplo, antes de uma retrospectiva, a gente rola uma energização para a pessoa estar mais propícia para contribuir na retrospectiva. Aí, por exemplo, tem... Isso aqui são apenas algumas técnicas que ele fala lá no meio, mas tem uma infinidade de coisas lá que ele cita que vocês podem se aprofundar. Tá? Eu estou trazendo mais o que eu acho mais relevante. Tá? Para mim, no meu cenário atual lá, estou compartilhando mais com vocês o que a gente está usando. Empoderamento de times. Tá? Times devem auto-organizar-se, mas para isso precisam de empoderamento, autorização e confiança da gestão. É o que eu falei um pouco para vocês no começo. Tá? A tomar decisão está cada vez mais compartilhada. E para isso tem que haver confiança. Quando se fala em confiança aqui, a gente fala da confiança do gestor em relação ao time, do time em relação à gestão, do time entre si e principalmente do gestor consigo mesmo. Tá? A pessoa tem que estar com confiança para poder rodar as práticas e estar à frente, não à frente, mas estar com a galera. Isso é bem importante. Então a gente vê que times ágeis precisam de autonomia. Né? Tem um exemplo bem legal desse livro, que eu não sei para você, acho que é a disciplina, alguma coisa assim do Seth Godin. Tá, que ele fala da falta de autonomia na McDonald's, por exemplo. Ele fala que não tentem isso, tá lá, porque eu não tentei, não sei se dá certo ou não. Mas ele fala que se você pedir um Big Mac, uma promoção lá, número 1 é Big Mac, eu nem sei mais, tá lembrando lá. Alguém sabe, Big Mac, muito antigamente era o número 1. Se você pedir esse cara aí, come metade do hambúrguer, toma metade do Guaraná, pega um hambúrguer e joga dentro do Guaraná, tu pode chegar lá no caixa e dizer, ó, não estou conseguindo comer minha comida, porque tem um refrigerante, tá dentro de um refrigerante. Tá? E o cara não tem poder nenhum para tomar decisão. A única coisa, de acordo com o processo dele, que ele pode fazer é, uma, te dar o outro, outra, te dar o dinheiro de volta. Tá? Então, isso aqui é exemplo máximo de falta de empoderamento para tomar decisão. Já tentasse, Pedro? Não, eu tentei uma coisa diferente. Uma vez eu fui com minha filha lá no McDonald's, aí ela pediu um lanche e a amiga pediu um lanche também. O dela veio um todinho e a amiga veio um suco. Ela não gostou do todinho, só que o suco da amiga era gigante. Aí eu cheguei no balcão e disse, você tem que me dar um copo? Não dá. Aí ele disse, não posso dar um copo não. Eu disse, não, mas não comprei um para dividir não. É porque são duas crianças, ela pegou um grande, que a amiga pegou um grande e quer dividir com ela. Eu disse, não posso dar um copo não. Eu disse, não, um copo plástico. Não, pode não. Hoje em dia, inclusive, já dão, tá? Acho que mudaram, mas antigamente não. Aí chama o gerente, aí chamou o gerente. Posso dar um copo não. Aí se você tem um gerente, se você tem um gerente da loja. Aí eu fui todo empolgado, chamou o gerente da loja. Posso dar não. Aí eu falei assim, você bebe água onde? Você não bebe um copo plástico nenhum? Me dê esse, posso dar não. Impressionante, pô. O cara tava ali, a única coisa que precisava, ele viu que eu tinha duas crianças, era pra dividir uma coisa assim. Ele não tava querendo enganar a loja, tinha um grande pra sair mais barato nada. Ele não deu copo. Aí eu disse assim, eu falei assim, ó, vou no balcão, vou comprar um gerente, vou derrubar aqui no balcão, tu limpa e eu levo o copo. Só que minha esposa não deixou não, tá? Ela me levou pra dentro. Eu pensei. Não, eu ia fazer, eu fui pra fila, só que avisou. Não, era na loja, na casa forte, não era na Deixa eu engraçado em relação a isso também. não faço comigo. Eu gosto muito de cinema. E às vezes eu, antes de casar com Marcelo e morar junto lá, tá? Bem antes de conhecer Marcelo, toda sexta-feira, sábado e noite, eu ia pro cinema. E tinha um amigo meu que ligava às 11h30 da noite, vamos agora ver tal filme de cinema, né? E a gente pegava a saideira, que antigamente era meia-noite, não sei se hoje em dia com a modernidade isso já tá... Meu amigo, o ponto é exatamente esse. Eu conheço o Guigo. Eu cheguei lá e disse, ó, eu queria o jumbo, né, que chama a pipoca grande e a Guaraná grande, 1 litro, né? Mas você pode botar o Guaraná em 2 copos, né? Não. Eu disse, como assim não? Não, eu não posso, só posso dar um copo, não sei o quê. Você tá pensando que a gente é um casal, né? Aí começou a olhar pra gente assim. Aí eu peguei e dei um abraço mais sombra, tá ligado? E foi bem legal.
Aí na outra semana eu fui lá novamente, aí fica outro amigo, aí disse, é namorado mesmo não, né? Foi tá tudo certo. Então, foi bem legal. Mas acontece, a falta de autonomia dá isso, tá bom? E quando a gente fala em autonomia no Manejo 3.0, a gente fala muito de empoderamento, e a gente fala de delegação. E delegar não é uma coisa binária, que eu posso fazer ou não posso fazer. Existem níveis de delegação, tá? Na qual você pode até pedir a uma pessoa ou um time para ele fazer uma coisa, vender uma ideia, né, que você dizer, a gente precisa fazer isso aí e tal, eles compram a ideia para executar. Ou até mesmo chegar no meio termo, você ser um consultor de, eu faria isso aqui, mas vocês vão tomar a decisão porque vocês são a galera técnica, e a galera pode tomar aquela decisão ou não. E até o último nível, que seria o nível número 8, ou 7, eu não sei de cabeça agora, mas seria, eu tenho esse problema, a gente precisa resolver, vocês dão uma solução e eu vou acatar. Seria o último nível de delegação. Eu tenho bastante coisa sobre empoderamento de times aí dentro. Tá? E uma coisa bastante importante que ele fala também é o evitar cercas elétricas invisíveis, porque muitas vezes o funcionário ou o colaborador ele quer ser proativo e ele passa a fronteira do que ele pode fazer ali. Né? E quando ele vai passar essa fronteira, ele leva um choque e diz, alguém reclama, pô, tu não pode fazer isso, que não é o teu cargo fazer isso ali. Fica retraído, sabe? Da próxima vez não pode passar daquilo ali. Então, existem formas propostas para o Manejo 3.0 pela qual você pode distinguir tudo que pode ser feito no seu processo e dizer um nível de delegação para cada uma dessas coisas. Até onde um colaborador pode ir. Tá? Por exemplo, planejamento estratégico. Né? Assim, aceitar um novo cliente. Quem é que pode aceitar um novo cliente? É só a direção ou os gestores também podem aceitar? Tá? Um novo projeto. Tá? Um time tem o poder de aceitar ou não entrar em um novo projeto. Esse projeto está de acordo com as coisas que eu quero fazer? Sim ou não? Então, tem diversos níveis aí que a gente pode estar estudando sobre delegação. Vou começar a correr um pouco mais. Alinhamento e restrição. A auto-organização pode não funcionar para diminuir esta possibilidade de as pessoas um propósito claro e metas compartilhadas. Tá? Pessoal, quando a gente trabalha com Scrum, a gente tem um propósito claro, a gente tem restrições claras. Quanto tempo dura um sprint? Varia. Hoje, atualmente, aqui, os projetos aqui duram quanto? 2 semanas? 2 semanas. 1 semana. 3 semanas. 4 semanas. Né? Já vi projetos de 3 meses com sprint. Tá? Acontece. Tá? Mas as restrições, elas têm que estar alinhadas com a equipe para que a equipe possa saber o que ela pode fazer dentro daquele espaço também. Tá? Então, o que o Milton fala muito é gerir o sistema e não as pessoas. Mas tem que ser bastante claro na comunicação para as pessoas saberem como elas podem atingir o resultado. Okay? Ele preza não por dizer o como, né? Deixa as pessoas remarem, mas ele diz a direção. A gente tem que chegar em tal canto, para as pessoas também não remarem contra a maré. Tá? Então, metas compartilhadas a partir do Move Motivators, por exemplo. A gente pode conhecer os motivadores intrínsecos de cada um, mas alinhar isso com a organização. Até porque a gente trabalha com a organização, a gente tem que fornecer resultados para ela. Tá? Mas esse resultado ele pode me fazer com que eu cresça profissionalmente ou pessoalmente em alguma coisa que eu desejo agora. Tá? Então, um trabalho bidirecional, no qual as coisas começam a ser balanceadas, né? E dizer, eu consigo chegar aqui, para chegar aqui eu posso fazer isso aqui, é uma coisa que me satisfaz. Pode, vamos lá, a gente faz. Ok? Até aí, ok? OKR, né? O OKR, tá? Acho que Jota fez uma apresentação aqui, né, Jota, há um tempo atrás, tá? É uma das coisas que o Johan fala muito também. Tá? Por que não as metas serem feitas em conjuntos, né? Mas na Samsung hoje a gente, quando vai fazer o feedback das pessoas, a gente tem 10 capacidades, habilidades e atitudes que a gente avalia, e a gente diz, eu como gestor, eu posso escolher 3. Eu quero te avaliar, quero conversar contigo sobre isso, não avaliar. O líder técnico escolhe mais 3, e a pessoa escolhe 4. Tá? E a partir dali começa a conversa, e se monta um plano de desenvolvimento individual a partir dessa conversa aí. Tá? Esse plano de desenvolvimento individual ele é totalmente baseado no sistema de coaching, no processo de coaching, no qual a gente questiona as pessoas para ver como elas querem atingir aquele resultado. Então, é uma forma de trabalho aí bem interessante, que a gente está tendo ótimos resultados em relação a isso. Tá? Mas o Johan fala muito isso aqui. Tá? Principalmente ele fala uma das coisas do se as metas você ainda atingem 5%, né, João? Será que aquela meta está muito fácil? Não é melhor botar um range ali de, sei lá, 70%. Se o cara passa de 70%, já o caminho está andando, está encaminhado. Então, ok. Então, uma das coisas que ele fala bastante também.
Desenvolvimento de competências. Times não conseguirão atingir as metas caso algum de seus membros não forem suficientemente capazes. A gestão deve contribuir para o desenvolvimento de competências. A partir de aqui, todo gestor ele deve conhecer as pessoas para desenvolver aquelas pessoas. Né? O que, é que a pessoa tem que ela pode contribuir de melhor para o projeto? O que é que ela tem de deficiência, digamos assim, ou pontos de melhoria, se não é a palavra mais agradável, que eu preciso desenvolver para que ela tenha uma atuação melhor dentro do projeto. Então, tem diversas técnicas aí, ferramentas que vocês podem utilizar para refletir sobre isso aqui. Tá? Há 3 semanas atrás, eu fiz uma dinâmica lá com todos os gestores, que eu chamei de inquietações para 2017, por exemplo. Tá? Então, todos os gestores fizeram uma matriz de competência na qual a gente definiu os skills necessários para a gente evoluir como gestor durante o ano. A gente começou a balizar quem pode ajudar quem nesses skills aqui. A gente tem um plano de ação para todo ano. Tá? Isso é uma coisa bem legal e que atualmente eu estou fazendo com todos os times que eu pego também. Tá? Eu pego a galera junto numa sala, a gente faz de uma forma bem divertida para ficar bem dinâmico, e o time começa a se avaliar os skills necessários para entregar aquele projeto. Tá? E a galera começa a dizer, pô, Android, eu posso ensinar mais essa parte aqui de Android para uma pessoa, a parte de, sei lá os sistemas envolvem muito PC também, PC eu preciso mais de ajuda de tal pessoa. Poxa, a gente botou lá um escutativa, como que ele desenvolve escutativo? Né? Então, pô, eu posso ajudar um pouco com isso aí. E a gente começa a mesclar o time para que no final do processo, além de entregar o resultado, a gente cresça como profissional. A gente desenvolve competência, isso aqui é basicamente isso aí. E a chave para isso aí, feedback. Como eu falei para vocês já, antecipei, a gente tem sessões 1 a 1. Tá? A gente tem o Canvas, que de 2 em 2 meses a gente conversa com as pessoas, tem um feedback de 6 em 6 meses, o anual do RH, que varia de acordo com a disponibilidade do RH. Tá? Mas além disso, por exemplo, a gente institucionalizou lá uma conversa bem horizontal, na qual não é o gestor que precisa chamar as pessoas para conversar. A qualquer momento, uma pessoa do meu time pode me chamar e me dar um feedback também, como gestor. Isso é bastante interessante porque, às vezes, em algumas situações, eu posso falar ou provocar alguma coisa que eu não sinto, mas as pessoas vão até mim ali e dizem, pô, será que foi legal? Tá, a gente reflete um pouco sobre isso aí. Tá? Então, um desenvolvedor pega o diretor e diz, pô, conversa um pouquinho comigo aí sobre andamento, eu posso dar um feedback sobre alguma coisa que acontecer? Tá? Essas conversas agora estão muito frequentes lá, e logo que eu entrei, elas eram nulas, assim, não existia um feedback do colaborador do gestor, por exemplo. O Canva da gente também, quando a gente faz o processo de avaliação com a pessoa, no final a gente tem uma área só para parar e escutar o que a pessoa tem a falar sobre a gestão. Tá? A gestão está legal, não está. A gente começa a crescer aí de mãos dadas, digamos assim, em paralelo. Tá? Isso, pessoal, me fez refletir muito, tá? Eu entrei lá em março, estou lá desde março, vai fazer um ano aí, mas me fez refletir muito sobre minha forma de atuação. Tá? E eu sei que às vezes aqui na Pitem até eu tive discussões com várias pessoas, não mostrava, eu queria mostrar meu ponto de vista, tá? E está me fazendo sempre refletir, pô, eu tinha que fazer diferente. Uma das coisas que o Johan fala, ele sempre foi aquele desenvolvedor muito bom, aí virou gerente, mas não tem ninguém para dar um apoio a ele. Né? Ele começou a errar. Ele falou, pô, se tivesse alguma coisa assim, eu poderia ter errado mesmo. E eu acho que isso aí é uma coisa bastante bacana para a gente refletir. Tá? E o Johan fala muito também da equação de Lewis, tá? Ele fala que o comportamento é uma função da personalidade do indivíduo com o seu ambiente, ou seja, nós como gestores temos que proporcionar o melhor ambiente possível para gerar o comportamento esperado. Tá? Não adianta chegar para Carlos e dizer, pô, Carlos, eu preciso que tu faça essa coisa, eu preciso que Wagner seja dessa forma, não vai acontecer. Então, o que a gente pode fazer no ambiente para transformar as pessoas? Tá? Um ponto de vista meio interessante. Tá? Crescer a estrutura. Muitos times trabalham dentro de um contexto organizacional complexo. Portanto, é importante considerar estruturas que promovam a comunicação. Tá? Tem muita coisa aqui que já rola. Quando eu saí daqui do intervalo técnico, estava bem animado. Estou aqui hoje no intervalo técnico, muito legal estar aqui com vocês. Tá? E a comunicação, né, dentro da empresa tem que ser bastante clara, justamente para não gerar ruídos. Muitas vezes a gente quer passar uma mensagem e aquela mensagem soa de uma forma indevida. Quando a gente vê, várias pessoas começam a pensar naquilo de uma forma errada, não é a forma que a gente queria que pensasse, e aquelas várias pessoas transformam mais pessoas, e o boato está feito, e a comunicação errada vai tomar proporções que a gente não gosta. Tá? E uma coisa muito importante é, quando a gente for aplicar alguma coisa dessas daí, o contexto importa. Não adianta você pegar uma ferramenta dessa e querer aplicar logo de qualquer jeito dentro da empresa. Tá? A gente tem que ver o contexto atual que a gente está inserido para que a gente possa rodar qualquer coisa dessa ferramenta.
Por exemplo, o cara pega aí, né? Convida todos os presentes a Bíblia em Lucas 23, 34, amém. Diz assim, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Os caras lá começando a casar, tentando começar a vida a dois, já começa de uma forma aí Controversa. digamos assim. E por último, pessoal, o Caizinho lá, que vocês conhecem muito esse campo, eu tenho vivência aqui que esse campo é muito forte, né? É a melhoria contínua, melhorar toda hora e por diante. A gente tem que estar sempre refletindo, né? Pessoa, time, organização, porque a gente pode dar um passo além. Né? Serve isso aqui muito, uma retrospectiva. A retrospectiva tem que ser feita de uma forma legal para que a gente pense não só no projeto, mas na empresa como um todo, e aí vai. Né? Mas tem diversas formas de fazer isso. Por exemplo, você pode até mais legal. A hackathons, né? Tem empresas que proporcionam para as pessoas 24 horas do dia para gerar uma nova ideia e digamos assim, proporcionar uma evolução no produto. Né? Não sei se vocês sabem, mas o like do Facebook não faz parte do projeto inicial do Facebook. Tá? Isso surgiu um negócio desse aqui. Um carinha foi, implementou, apresentou lá, não sei se foi diretamente para os internos, se foi para outras pessoas do time, né? Não gostou e colocou, e hoje é um sucesso no Facebook. O Facebook sem um like não seria no Facebook. O chat também é assim. O Spotify trabalha muito com hackathons para melhorar o produto. Tá? E uma outra coisa legal é o Exploration Days, né? Que, por exemplo, lá na Samsung a gente vai tentar agora fazer uma coisa bem ousada, que é de mês em mês a gente vai fazer uma rotatividade, um dia de rotatividade, na qual metade da equipe vai para outros projetos e outra metade começa a se misturar. Isso a gente quer trabalhar muito, para que as pessoas, muitas vezes os produtos são pequenas, entram em sala, as pessoas não conhecem o que está sendo feito. A gente quer disseminar conhecimento técnico também, comportamental. Né? A gente quer mostrar, por exemplo, hoje, se vocês tiverem noção, eu trabalho numa área chamada ITS, que é IT Solution, tá? A gente pega todo tipo de projeto, né? PC, mobile e web. Tá? E tem uma outra área lá chamada de MAC, que é uma Mobile Application Center, que só é mobile. Tá? A gente quer disseminar mais a cultura das pessoas estudarem desktop, porque a gente precisa de ajuda da galera. Então a gente tem que fazer essa mistura, as pessoas começam a ver o processo do ITS é um pouco diferente do MAC, elas enxergam a forma que a gente trabalha, a gente enxerga um pouco do que a gente trabalha e por diante. Tá? Muitas vezes eu estava lá em algumas reuniões de gestão, pessoas, mas o ITS não é desse jeito, não é desse jeito, mas tem outros desafios também que são bem interessantes assim, tal, e tem as peculiaridades da gente. Eles começam a fazer um job rotation lá, que foi um dos primeiros artigos lá que o professor do mestrado passou, para justamente disseminar mais o conhecimento dentro da empresa, refrescar e oxigenar. Comunicação, quando a gente fala em comunicação nesse nível, já é comunicação em todas as áreas, direção, gestores, com a equipe, todo mundo está junto. Uma coisa que eu gostava muito daqui mesmo, que era o café da manhã com a diretoria. Todo que tinha aula para lá, eu quero ir. O pessoal cansando de ver aqui dentro. Daí é um momento muito propício. Tem que haver mesmo essa comunicação para que as pessoas se conheçam e troquem ideias. A gente vê hoje, por exemplo, eu passei por um cenário na semana passada incrível, assim, que a gente estava com um problema na aplicação da gente, na parte desktop, e ninguém estava conseguindo resolver, e o estagiário chegou e disse, não é isso aqui não, e é. Caramba, o estagiário hoje não tem mais esse negócio de hierarquia, né? Todo mundo tem conhecimento acessionado para entregar mais resultado. E isso é muito legal. Então, hoje, quando a gente vai bolar uma solução, a gente não deixa só com uma pessoa, tá? A gente preza por chamar todo mundo na sala, a gente faz um rabisco, a gente sabe quem vai implementar, mas as pessoas começam a se ajudar e também nessa forma de trabalho. Tá? E para finalizar, eu aprendi. Tá? Muitas vezes a gente entra num modo operandi lá que a gente não reflete sobre o que a gente está fazendo. Tá? E o Manifest 3.0 tem algumas ferramentas que fazem você parar e refletir, que eu acho bastante bacana, para que na próxima iteração, tá, no meu produto, no projeto, eu possa entregar algo diferente, que eu possa somar alguma coisa de experiência pessoal, profissional e por diante, para entregar alguma coisa melhor. Tá? Então, tem esse Celebration Video, muitas pessoas usam esse carinha também em retrospectivas e vai começar a balancear o que eu tenho de aprendizado, tá, com meus erros, mistakes, minhas práticas, meus experimentos e minha prática. Ele preza muito por ter experimentos dentro da empresa. Ele fala que o experimento é um momento de maior aprendizado. Tá? Então, se você vai fazer alguma coisa nova, rola uma POC lá, faz a galera aprender. Mesmo que esse negócio aqui não seja usado, a experiência fica dentro da empresa, o conhecimento fica dentro da empresa.
Mas isso é uma realidade que, quando eu vi, para mim foi muito legal. Por quê? Porque eu trabalho com projetos que muitas vezes é um estudo para alguma coisa que vai acontecer no futuro da empresa. Muitas vezes a gente não sabe isso. Então, a situação diz, mas cancela isso aí agora e vamos para outra coisa. E a gente vai para outra coisa e a pessoa fica, o negócio está tão legal quando você lê. Quando vê aquilo ali, junta aqueles 3 negócios, vira um produto, é um produto que vai entrar no mercado e tal, é bastante legal. Então, essa experiência aqui é bastante interessante. Fica na pessoa. Então, uma coisa interessante é promover essa experiência de aprendizagem. Para terminar, já falei de sono, a garganta aqui já está coçando, digamos assim. A gente vê que o Management 3.0 é muito mais que prática e a formação do mindset. Isso é que todo mundo que vai para a palestra de ágil, não é só a metodologia, a formação do mindset. Então, isso é bastante forte na atualidade do projeto. Mas o que ele prega é que eu tenho um conjunto de informações, eu saio somando experiência, diversidade e por diante. Isso aí vai me trazer uma inovação. E muitas vezes a inovação não é aquele negócio, muda tudo e por diante, uma coisa complicada. Não, pequenas inovações podem ter um resultado no final mais interessante. Tá? Então, o papel novo do gestor não é mais aquele cara que vai mandar fazer as coisas, vai tomar decisão para os outros. Tá? O gestor está mais para esse cara aqui. Tá? Não para uma novinha, mas para um cara que gosta de cuidar. Tá? Ele desenvolve as pessoas, ele protege o time dele para que interferências externas não possam estar pegando foco da galera. Tá? E ele direciona. E a partir daí a gente consegue crescer como profissional, entregar bons resultados e tá? Tem uma pesquisa do LinkedIn que é bastante interessante, que ela fala por que pedimos demissão. Né? Porque isso há uns 3, 4 semanas atrás. Né? Se a gente for olhar cada uma delas aí, a gente falou de uma contrapartida hoje sobre Management 3.0, por exemplo. Pouco espaço para crescer. Né? Então, o que a gente mais preza no Management 3.0 é que as pessoas cresçam. Né? Liderança ruim, né? Vocês conseguem ver também? Estou indo porque eu que mando aqui. Eu que mando aqui, né? Estou pagando aqui. Né? Então, são coisas aí que, se a gente for ver uma realidade atual, né? No mercado de trabalho, a gente teria bem forte ainda, infelizmente. Mas tem contrapartidas para cada um desses pontos. Ok? Então, só para fechar, pessoal, eu gosto muito dessa frase aí do Thomas Edison, né? Thomas Edison. Do Einstein, tá? Ele fala que é insanidade a gente repetir as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Tá? Então, quem tiver a fim de dar uma estudada nesse cara aí, não só nesse cara, um dos principais desafios para mim na Samsung não foi colocar isso aí, e, cara, até conversando com o João agora na hora do almoço, foi eles terem apenas uma visão de gestão. Isso é o que me incomodava. Não é porque é queimar ou é outra coisa, não. Mas se a gente só tem uma visão, a gente não consegue abrir o leque de possibilidades. Beleza? Então, acho que a gente tem aí, mas era 2h30 ou 2 horas? Eu passei do tempo para lá. É 2h30? Eu correndo, aqui pensando que estava. Tá? Volta um pouquinho. Então, pessoal, quero agradecer aí vocês, tá, pela presença. Eu estou disponível aqui até 2h30, né? Sim, a sala está reservada para a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar um pouco. Eu só queria pedir a vocês que, quando saísse, tá? Eu gosto muito de trabalhar com feedback, então queria que vocês me dessem um feedback. Então, na parede tem um que bom, que tal, ou que pena. Se vocês puderem escrever, tem post-it que está lá, os post-its, tá? O que é que foi legal, o que é que foi mais ou menos, o que podia melhorar, tá? Eu pego isso aí depois, para sempre que eu for rodar essa palestra, essas dinâmicas aqui em outras empresas, então eu posso saber como é que está o nível dessa situação deles, tá? Qualquer coisa, tadeu.marinho@conhecendo, tá? Acho que todo mundo sabe que eu tenho empresa. No começo me apresentei, porque todo mundo já me conhecia, tá? E estou aqui para, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa aí sobre o Management 3.0, que eu saiba responder, eu posso tentar. Valeu. Luciano. Então, você vê como é que foi o processo lá na Samsung. E